aquele momento tenso, aquele momento sempre... Aquele momento sempre duvidoso, se estamos ou não sendo transmitidos. Exatamente, é um Pra negócio ficar meio... na eternidade da internet. Olha, eu acho que nós estamos no ar, hein? Eu acho que nós estamos no ar, olha só, pontualmente atrasados, 8:01. Deixa eu ver aqui. Eu acho Esse que o áudio da sua máquina tá me zoando. Peraí, deixa eu ver aqui. É que esse negócio de tecnologia, cara... Eu tô tendo retorno. Deixa eu... Headset, acho que foi. Mas calma aí. Esse negócio de tecnologia é complicado, né, velho? Ainda mais pra gente, né? Eu que tenho português intermediário. Estamos no ar. Diego Nogari, que prazer, cara. Que sabe que é um prazer imensurável tê-lo conosco aqui no AI Week 2017, dia 2, né? Começamos ontem, tivemos uma média de 100 pessoas online. Olha que bacana, né, cara? Foi bem legal mesmo. E hoje você vai falar aqui de colocando o Azure Machine Learning no seu cotidiano. Olha que bacana. Já temos aí uma porrada de gente na sala aqui, não travada, mas trazendo um assunto super em alta, assim, super importante pra gente conhecer aí. E deixa eu só colocar você como destaque aqui. Você tá como destaque. Bom, pode começar aí, se apresenta aí. Valeu, Diegão. Obrigado, eu tô por aqui, cara. Beleza, valeu, Ângelo. Obrigado. Rapaziada, sejam bem-vindos ao segundo dia do AI Week. Eu vou começar compartilhando minha tela, acho que fica mais fácil para a gente começar esse bate-papo. E a gente vai interagindo por aqui. Se precisar de alguma coisa, vocês avisem. Dá um toque no Ângelo, que ele grita aqui no áudio e eu paro a apresentação, beleza? Vamos lá. A ideia da apresentação de hoje é eu falar um pouquinho sobre colocando o Azure Machine Learning no seu cotidiano. Hoje, só me confirma, vocês estão vendo o PPT ou vocês estão vendo a minha cara feia? Eu estou vendo o seu PPT aqui normal. Ótimo, beleza. Vamos lá. Então, ele é o que importa para a gente hoje. Antes da gente começar, eu tocar sobre esse assunto, eu vou falar com vocês, vou me apresentar. Meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP da Microsoft na audiência de inteligência artificial. Eu, na verdade, migrei para essa audiência agora, recentemente, faz algumas semanas, né, nessa última atualização que teve do programa. Mas eu faço parte desse programa já desde 2008, né, praticamente 10 anos no programa, fazendo atividades em cima disso daqui. Eu também faço parte do PES, tenho algumas atividades junto a eles, tanto aqui em São Paulo com o chapter do Codificando.net SQL, também sou organizador de SQL Saturdays, fui Regional Mentor do PES por 2 anos, de 2014 a 2016. De 2016, né, eu participei junto ao board do PES como advisor, e agora, de 2018 a 2019, eu estarei de novo, né, junto ao board de diretores do PES, fazendo o trabalho lá como diretor de fato, né? Então, tem algumas atividades aí que eu faço como voluntário para tentar trazer assuntos relacionados aí à questão de dados em geral, para quem já consumido, para quem está trazendo isso para o mercado, ok? Aqui embaixo também tem alguns links, caso vocês queiram consumir alguns dos materiais que são produzidos aqui, vocês conseguem baixar nesses links, né? E do lado direito, aqui no canto inferior, tem alguns livros dos quais eu participei como autor ou coautor, e caso vocês queiram baixar, tem o link ali no livrosdonogari.com.br, beleza? Vamos lá. Falando de aprendizagem de máquina, onde que entra esse cenário, né? E como que eu coloco isso no meu cotidiano? A grande sacada disso, ou o grande ponto da gente conseguir colocar o aprendizado de máquina no nosso dia a dia, é conseguir encontrar alguns padrões comportamentais e aprender esses padrões e conseguir melhorar cada vez mais a interação do nosso público com o que a gente está oferecendo, seja o nosso serviço, seja um produto. Isso começou a ter uma evidência muito grande quando nós olhamos, por exemplo, as buscas de palavras ou termos em tendência do Google. Se a gente olhar de 2004 para cá, esse gráfico ele é recente, a gente tem aqui uma queda brusca, né, uma queda constante nos termos de BI dentro do cenário. Isso pode ter vários motivos. A gente não sabe o motivo exato que isso está acontecendo, mas a gente especula em cima de várias frentes. E qualquer coisa que a gente fale sem ter o dado de fato para provar essa nossa afirmação é uma especulação e a gente evita
fazer qualquer tipo de especulação em cima disso. Então, a gente vê o resultado disso, mas a gente não sabe explicar o motivo disso. Então, tem essa queda, né, do BI acontecendo, e quando a gente compara o BI e Big Data, né, nesse mesmo período de acompanhamento, a gente vê que no final de 2011, começo de 2012, a gente começou a ter um crescimento muito grande em Big Data. Isso aí também é especulação, mas aí eu tenho um pouco mais de dados mensuráveis para poder falar sobre isso. Foi quando os grandes players começaram a divulgar assuntos ou divulgar tecnologias relacionados a essa área de Big Data, relacionados a Hadoop, colocar alguma coisa de MapReduce, começaram a falar de Hive, Pig, por aí vai. Inclusive, no Keynote do PES de 2011, o Dr. DeWitt fez uma apresentação sobre o Hadoop, que foi um divisor de águas para muita gente, inclusive para mim, para que a gente começasse a tomar um pouco mais de... olhar com um pouco mais de carinho para esse cenário, né, do Hadoop, para colocar isso dentro das ferramentas ou dos produtos que a gente acaba desenvolvendo para o mercado. Em 2016, quando a gente olha aqui esse número de Data Science, 2016 foi o período onde a gente conseguiu ter uma passada, né, da quantidade de termos buscados na área de Data Science, ela passou a área de BI tradicional, na área de Business Intelligence. Isso foi um ponto interessante porque a gente vê muita gente hoje procurando coisas de Data Science, principalmente porque no ano passado e no ano anterior, né, 2015 e 2016, nós tivemos muitas buscas ou muito barulho em cima do conceito de cientista de dados, né? Os grandes portais publicavam matérias do tipo, olha, ciência de dados, a profissão do futuro, a profissão do século, a profissão do milênio, a profissão que não fica sem emprego. Começaram a fazer um monte de barulho em cima disso. E isso daí entra num daqueles pontos que eu comentei com vocês de especulação. Eles começaram a colocar isso no mercado e 2015 foi um grande ponto disso, né? Tivemos muitas matérias falando sobre isso em grandes veículos. Isso encadeou em 2016 para que as buscas de vagas dentro do LinkedIn aqui no Brasil, elas tivessem como o primeiro score, ou o top one de buscas, informação sobre Data Analytics, né? Informação de análise estatísticas e mineração de dados. Quando a gente olha isso e você vê esse gráfico de tendências aqui de Data Science, né, passando os termos de buscas de BI, a gente entende o porquê que isso está acontecendo. Porra, mas e Machine Learning? Olha o número de Machine Learning, olha que absurdo o crescimento que a gente tem desse cara. Nesses últimos anos aqui, né, 2015, 2016, o crescimento que ele teve foi tão íngreme que ele está para passar já nas próximas semanas os termos voltados a Big Data. Reparem que o risquinho em verde, aqui do lado direito da tela, ela está chegando já a quase tocar os termos, né, buscados aqui de Big Data. Por quê? Porque Machine Learning é agora a tendência, é agora a tecnologia que vai salvar a sua empresa, é agora a tecnologia que você precisa aprender para poder sobreviver nesse mercado agressivo. Então, o que acontece? De novo, né, a mídia está soltando muita informação disso, o mercado está absorvendo muita informação disso, e a gente precisa tomar alguma decisão, fazer alguma coisa para que este número, ele de fato aconteça dentro do nosso cenário, ele de fato apareça dentro do que a gente está querendo desenvolver, ok? Então, isso daqui mostra que o mercado está precisando, ou está buscando muita coisa de Machine Learning. E é por isso que eu quero trazer para vocês essa apresentação de falar, puta, como que eu coloco o Machine Learning no meu cotidiano? É muito satisfatório quando você coloca e você consegue entregar um projeto onde você vira para o cara e fala assim, olha, eu consigo já aqui o motivo por que você está chegando nesse produto, ou chegando nesse tanto de venda, ou chegando nesse cliente, e você consegue mostrar para eles, mostrar para quem está consumindo esse recurso, consumindo esse serviço de Machine Learning, como que esse cara funciona, como que esse cara, ele por trás, resolve o problema do nosso cenário, ok? Para isso, a gente usa alguns algoritmos e algumas abordagens muito claras para poder resolver esse tipo de problema. Aqui eu tenho 6 grupos de algoritmos possíveis. Esses 6 grupos possíveis de algoritmos são combinações ou são segmentos
onde cada um deles responde um tipo de problema diferente, responde um tipo de necessidade diferente. Vou pegar aqui o primeiro, e eles não estão separados em uma ordem cronológica específica, tá? Vou pegar esse primeiro cara aqui, que são os algoritmos de classificação. Quando eu falo de classificação, eu estou segmentando, ou estou separando esses meus dados em classes, tá, ok? Quando eu falo de classes, normalmente é o que a gente chama de valores de texto, são valores categóricos. Isso é um ponto importante, porque a separação de dados aqui dentro, eu trabalho em cima de um conceito onde eu sei o que eu estou separando. Então, tanto classificação quanto regressão, né, esses dois grupinhos aqui, eu posso classificá-los como aprendizado de máquina supervisionado. Né? Deixa eu só marcar aqui para vocês acompanharem depois. Supervisionado, tá? Então, o que acontece? Esses dois carinhas aqui, né, classificação e regressão, eles são supervisionados. O que significa isso? Eu sei exatamente o que eu estou procurando. Eu sei como consumir ou como recuperar o dado que eu estou tentando trazer, tá? Isso daqui, pelo fato de eu conhecer o meu ambiente, eu consigo ter esse aprendizado prévio. Então, eu olho, por exemplo, dentro de uma classificação, quero separar as cores dos carros, né? Eu tenho um e-commerce, e nesse e-commerce eu comercializo carros, e eu quero separar as cores desses carros, eu quero agrupá-los por determinadas características. Então, eu pego algumas características do carro e eu consigo definir ali por essas características que cor que aquele carro é. Então, por exemplo, eu olho ali, aqui nesse caso da cor vai ficar meio estranho o exemplo, né? Mas eu quero separar esses carros aqui, um exemplo um pouco mais prático. Como que é o tipo de carroceria dele? Se ele é uma picape, se ele é uma SUV, se ele é um carro hatch, se ele é um carro sedã. São classes de carro, são categorias. E eu quero, dadas algumas configurações, algumas características desse carro, conseguir agrupá-los. Se esse carro ele é uma picape, se esse carro é um sedã, se ele é uma hatch, se ele é uma SUV. Então, eu consigo fazer isso utilizando esse conceito de classificação, tá? Isso faz parte do nosso processo. Outra coisa que nós temos aqui dentro do processo de classificação, é a classificação binária, que ele, ao invés de ter aqui, nesse exemplo que eu dei, 4 classes possíveis, ele tem apenas 2 classes. Ele por isso que a gente chama de classificação binária, ele tem apenas 2 saídas possíveis e habilitadas dentro desse tipo de algoritmo. Então, normalmente a gente usa a classificação binária para falar assim, olha, quero pegar aqui um produto e quero ter apenas 2 saídas para ele. O cara usa óculos ou não usa? Esse carro aqui, esse veículo aqui, é um veículo, é um carro ou ele é uma moto? Esse cliente nosso, ele está fraudando ou não está fraudando o sistema? Esse cliente aqui, ele é um bom pagador ou ele é um mau pagador? A gente define o que a gente quer e quais são as perguntas que a gente vai fazer para trabalhar em cima dessas 2 possibilidades, tá? Então, aqui em classificação, a gente tem multiclasses ou binária, tá? Binária. Então, essas 2 possíveis classificações, elas fazem parte desse conjunto de possibilidades aqui de classificação. Lembrando que esse cara trabalha com variáveis categóricas, tá ok? Categóricas. Legal. Quando eu passo para esse cenário aqui de baixo, que é quando eu estou falando de regressão, aqui eu estou trabalhando com valores numéricos, né? E valor numérico não é somente os valores que eu consigo ter a partir de número. Eu posso ter um valor de número que ele é um valor categórico e não um valor numérico. Ele representa uma classe e não, de fato, um número. Eu explico como funciona isso. Imagina o seguinte, você tem ali uma pontuação que você precisa entregar ali para o seu... Você assistiu um filme e você tem que entregar, você está assistindo isso via streaming, né? Você contratou um serviço para esse filme, e você, um serviço de filme, né? Filme via streaming, você assistiu o filme e no final do filme ele perguntou assim, qual que é a sua classificação para esse filme? Dá uma nota de 1 a 10 ou de 1 a 5, enfim. Dá uma nota para esse filme. Essa nota, apesar de ela ser numérica,
ela não é um valor, né? Ela não é um dado numérico, ela é um dado categórico, porque você está colocando ela dentro de uma classe, você está colocando ela dentro de um conjunto já pré-estabelecido de possibilidades, no qual você conhece, você sabe fazer aquele valor. Se nós dois assistirmos esse mesmo filme na mesma televisão, no mesmo instante, estamos sentados um lado do outro, nós dois tomando cerveja e assistindo o filme. A sua pontuação do filme pode ser diferente da minha, porque envolve um conhecimento prévio, envolve uma questão cultural, envolve um fator que não é técnico nesse cenário, tá? Então, por isso que ele não é um valor numérico, ele é um valor categórico. O que seriam valores numéricos nesse caso? Eu ter ali a duração do filme, porque independente do meu conhecimento de eu ser um cinéfilo ou não, o meu conhecimento sobre aquilo, e o filme demorou 45 minutos, tanto para mim quanto para você, independente da nossa cultura, serão 45 minutos. Então, é um valor, é um dado numérico, ele é um dado que a métrica é conhecida por todos. Outros exemplos de métricas como essa, idade, peso, altura, duração em minutos, em segundos. Então, são coisas como essa que fazem com que a gente interprete, ou que a gente crie valores numéricos dentro desses cenários, aí consigo interpretar esse cara como numérico. Por que eu estou dizendo isso aqui dentro do ambiente de classificação e de regressão? Porque são resultados diferentes, são processos diferentes no quais a gente consegue trabalhar e recuperar informação para quem está acompanhando, para quem está desenvolvendo o algoritmo, ok? Dentro de regressão, a gente tem as regressões lineares, regressões logísticas. A linear eu tenho ela bivariada, né, para duas variáveis apenas, ou uma multivariada. Então, a gente tem algumas possibilidades. A logística é a mesma coisa, né? Então, a gente tem algumas dessas frentes. Onde que é bastante usado esse cenário para a gente falar de regressão, né? É muito comum a gente usar isso, principalmente para gerar para a gente valores numéricos. Então, eu estou procurando, por exemplo, o preço de uma casa. Então, eu quero pegar aqui na minha casa, né? Eu tenho aqui uma casinha e eu vou vender essa casa, só que eu não sei quanto que custa essa minha casa. E eu começo a olhar algumas variáveis, por exemplo, a quantidade de quartos. Eu olho aqui, por exemplo, a área construída. Eu olho a área do terreno, né? Então, eu começo a olhar algumas coisas como essa para poder definir o quanto que eu tenho de informação dessa minha casa. E todas essas aqui, todas essas variáveis, elas passam a ser variáveis explicativas, né? Eu posso ter várias delas aqui, que vão me explicar o que eu quero buscar, que é, no caso aqui, o quanto custa essa casa. Esse valor da casa que eu estou buscando aqui, ele é minha variável que a gente chama de resposta. Como que esse cara vai funcionar? Ele vai pegar, dentro de todos os valores já conhecidos que eu tenho na minha base, todas aquelas características que eu estou passando dessa minha casa nova, ele vai falar assim, olha, dada essa quantidade de quartos, dada essa área construída, essa área do terreno, essa localização, essa quantidade de vagas na garagem, essa quantidade de andares, isso, eu tenho aqui um valor possível para essa casa de X dinheirinhos, tá? E aí, essa variável resposta, ela é dada a partir das minhas variáveis explicativas. Quando eu olho isso daqui dentro de um cenário, né, para trabalhar com regressão, normalmente esses caras são chamados de X e esse cara aqui de Y. Essa variável resposta geralmente é conhecida como Y, tá? A gente busca fazer esse tipo de coisa aqui. Então, esse tipo de cenário é o que a gente aplica aqui dentro da nossa regressão. Trazer para cá um valor numérico, seja ele um valor discreto ou um valor contínuo. Um valor discreto onde eu tenho valores já pré-estabelecidos ou conhecidos de quais são as possibilidades reais existentes naquela saída, ou um valor onde eu tenho um valor contínuo, onde eu tenho aqui uma quantidade quase que infinita de possibilidades. Tá, ok? Então, isso daqui são os dois momentos onde a gente tem classificações. Eu vou trabalhar, né, no exemplo de hoje, bastante em cima desses cenários, usando aqui as regressões, né? Então, as regressões e classificação. Então, os exemplos que eu vou trazer para cá
vai ser de aprendizado de máquina supervisionado. Isso não quer dizer que esses outros caras que a gente está olhando aqui, eles também não sejam formas de aprendizado de máquina. Se a gente pegar esse cara aqui específico, né, a parte de clusterização, ele também é um aprendizado de máquina, só que ele é um aprendizado de máquina não supervisionado, né? O que é o aprendizado não supervisionado? Eu não sei exatamente qual é a evidência ou a variável que ele faz o meu modelo, faz o meu resultado separar ou responder aquela pergunta, tá? Então, o ambiente, né, o aprendizado não supervisionado aqui no caso do clustering, e eu vou falar especificamente de um algoritmo chamado Camins aqui, né? O que esse cara faz? Ele é uma separação, né, que a gente chama de Camins, ele é uma camédias. Ele pega os pontos que a gente está plotando ali dentro de um determinado gráfico e tenta encontrar algumas similaridades. Eu não estou dizendo quais são as variáveis que têm maior peso e menor peso nisso. Eu estou falando para ele, olha, confere estas variáveis aqui, esses cenários, e daqui isso gira para mim, ou traga para mim as similaridades entre esses elementos. Trazer essas similaridades faz com que a gente consiga entender e aplicar melhor essa nossa aplicabilidade dentro do que a gente está fazendo. Então, ele pega várias dessas variáveis, encontra as correlações dela e consegue sugerir para a gente. Por que a gente chama esse algoritmo de Camins, né, Camédias? Porque ele vai tirando a média a distância média dos pontos cada vez que ele interage com a nossa ferramenta. Funciona mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui um exemplo só para tentar ilustrar para vocês como que esse cara funciona. Imagina que você tem aqui um determinado gráfico e você tem valores sendo associados aqui, sendo atribuídos aqui dentro, né? Valores aqui, outros valores aqui em cima e outros valores aqui embaixo, tá? Cada um desses conjuntos de valores aqui são possíveis para você ter uma determinada visão dos seus dados. Quando você manda ele criar esses clusters aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar alguns momentos onde os grupos eles tenham alguma similaridade entre si. Então, eles conseguem segmentar e parar esses valores aqui, falando, olha, esses grupos, eles estão correlacionados entre si. E como que isso funciona, né? Como que ele inicia esse tipo de algoritmo? A gente manda separar os clusters da forma que a gente quer, na verdade, a quantidade de clusters que a gente quer. No caso, aqui eu estou colocando K igual a 3, né, que são 3 clusters que eu estou mandando buscar. O que ele faz? Ele pega, a partir desses Ks que ele colocou aleatório, né, a gente definiu quantos Ks a gente queria, e ele colocou aleatório esses pontos aqui na tela. E ele começa a calcular a distância de cada um dos pontos que a gente tem para cada um dos Ks, para poder encontrar qual K está mais perto de cada um desses pontos. E aí ele pega, então, por exemplo, vou usar o exemplo desses 3 pontos aqui. Ele pega esses 3 pontos, verifica se é o K1, o K2 ou o K3 que está mais perto dele. E aí ele fala assim, beleza, estou mais perto do K2. Então, esses caras aqui, nesse primeiro momento, estão fazendo parte do 2. Quando eles decidem, né, eles calculam isso para todos os pontos que a gente está vendo aqui, de todos os elementos, independente de qual seja o grupo, tá? Então, ele calcula todos os pontos para todos os Ks que ele encontrou. Ele viu que esses elementos aqui estavam mais próximos do 2. Como que funciona a questão... Agora, deixa eu limpar a tela aqui, né? Como que funciona a questão da... Isso aqui... Peraí. Aqui eu tenho apagado toda a tinta. Como que funciona essa questão agora dos pontos? É quando ele decide, quando ele vai parar de fazer. A gente tinha grupos aqui, um grupo aqui e um grupo aqui. A gente tinha um K aqui, um K aqui e um K aqui. Quando ele viu que esses pontos aqui, né, desse conjunto aqui, estavam mais próximos desse K, falou assim, opa, beleza, esse K faz parte desse conjunto de valores. Então, pega este K e calcula a distância média desses pontos que tem, desses caras que são mais próximos dele, e fala onde que seria a centroide, seria o central desse cara. E ele traz esse ponto, ele para de existir ali em cima, né, para de existir nesse lugar e passa a fazer parte daqui. Então, todos os pontos ficam com esse cara sendo o centro, né, sendo a segmentação. É mais ou menos isso que ele faz, tá? A muito grosso modo,
é uma forma de a gente tentar entender como que esse algoritmo faz. E eu não sei qual é, de fato, a evidência que eu tenho aqui no meu eixo Y ou no meu eixo X, tá? Ou, no caso, aqui eu poderia ter vários outros eixos. Só que começa a ficar mais difícil da gente conseguir olhar. Cada vez que a gente vai aumentando uma dimensão nesses cenários, ela vai ficando mais complexa da gente conseguir acompanhar esse tipo de abordagem. Então, a gente evita plotar isso de uma forma visual, porque é humanamente impossível. Mas para a máquina é fácil, para a máquina é tranquilo entender esse cara, tá? Outro ponto que é interessante da gente pensar e colocar isso no nosso cenário é a parte de detecção de anomalias. Esse aqui eu vou passar rapidinho por esses caras. Detecção de anomalia, normalmente a gente trabalha com o que a gente chama de problema de uma classe única, o problema de uma única classe, né? O que isso aqui faz? Cara, eu tenho um cenário onde 95% dos meus dados, eles são encaixados ou fazem parte desse cenário. Então, eu espero que dentro desse cenário, até que 95%, tem uma parte bem pequena aqui que não faz parte desse cenário. Então, eu espero que todos os meus elementos novos, eles encaixem aqui nesses caras. Isso aqui representa 95% do meu dado. Então, eu evito, ou eu categorizo isso como anomalia, caso o meu dado novo entre naqueles outros 5%. Por quê? Porque ele não faz parte da grande maioria dos meus dados. Lembrando que isso que nós estamos fazendo aqui é fazer uma busca por padrão, tá ok? Eu estou buscando um padrão comportamental dentro desse dado. É isso que eu estou fazendo. E detecção de anomalia é justamente isso. Eu espero que X%, um grande volume de dados, um grande percentual, faça parte daquele dado, o meu ambiente conhecido já representa isso para mim, e aí quando chega o elemento novo, eu espero que ele faça parte disso. Se ele não fizer, eu categorizo ele como anomalia. Reparem só, é detecção de anomalia, não é detecção de fraude. Ele pode até ser uma fraude, mas ele não é até que a gente consiga provar que isso é uma fraude. Então, nesse caso, ele é só um processo anômalo. Outra coisa que é bem comum da gente encontrar são os sistemas de recomendação. Quando a gente pensa em sistema de recomendação para trabalhar com aprendizagem de máquina, a gente está falando de encontrar algum tipo de padrão comportamental dentro dos dados já do passado, para que eu possa melhorar ou possa sugerir alguma coisa para quem está consumindo. Então, você entra no e-commerce e você encontra lá naquele e-commerce um produto que você quer comprar. Aí você coloca ele no seu carrinho de compras, lá na sua cestinha. O que acontece? Ao colocar ele na cesta, o e-commerce vai olhar para os dados já de outras compras, fala assim, olha, pessoas que compraram este produto também compraram esse aqui, esse aqui, esse aqui. Pessoas que compraram o computador que você está colocando aqui no seu carrinho de compras, também compraram este mouse, essa mochila e este pendrive. Isso é alguém que está por trás digitando. A máquina, né, o sistema de inteligência artificial por trás disso, entrou lá nos pedidos anteriores, olhou dentro de todos os pedidos que foram feitos, quais pedidos tinham aquele computador, e ele classificou, falou, opa, os pedidos do passado que tiveram esse computador, também tiveram esses produtos. E aí ele categoriza isso em cima de um nível de confiança e de uma margem segura que ele tem lá, então a confiança e o suporte, ele monta para você falar, olha, os produtos que têm maior chance de ser vendidos junto a esse computador é esse mouse, essa mochila e esse pendrive. E aí ele apresenta isso na tela para você, tá? O sistema de recomendação basicamente funciona assim. Sistemas bem inspirados, a gente está falando aqui de observar a natureza e, de alguma forma, tentar colocar o conhecimento da natureza para ser aplicado dentro de cenários da vida real, ou, desculpa, cenários artificiais. Então, eu estou falando aqui de olhar uma rede neural, né, que é baseado em comportamento de neurônios, baseado em comportamento cerebral. Eu quero olhar algoritmos genéticos, para a gente poder entender ali qual seria o funcionamento de uma colônia de formiga, uma colônia de abelha, né, uma colmeia, enfim, poder pensar em algumas coisas como essa, para tentar criar ambientes ou criar indivíduos que tenham maior flexibilidade ou adaptabilidade em determinados cenários. Então, isso a gente consegue aplicar isso dentro desses cenários como um todo, tá?
Eu vou trazer aqui um exemplo rápido para vocês de como que funciona isso por trás, tá? Pensando no processo desse aqui, né, de uma regressão linear. Vamos pensar numa regressão. Como que a regressão funciona, tá? A gente tem aqui um gráfico. Eu vou fazer uma regressão linear bivariada, que é mais fácil para explicar o cenário, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico. Então, eu tenho determinados valores sendo plotados no gráfico. Esses valores, reparem que ele tem um determinado crescimento aqui. Então, na proporção que eu cresço o valor do x, ele cresce o valor do y, certo? Então, reparem só que ele está seguindo essa tendência aqui. Ele tem os valores para cá sendo plotados. Como funciona uma regressão linear bivariada? Ele vai pegar esses pontos, vai entrar dentro de uma equação e vai criar para mim uma reta que tente representar ou tente adequar esses valores aqui para a gente, tá? O que é essa reta aqui? Ele tem um cálculo por trás que me garante qual vai ser a inclinação dessa reta aqui, né? Quantos graus aqui vai ser o ângulo da minha reta e qual o valor que ele vai ter de interceptação no meu eixo X quando o eixo X for zero, ok? Então, esses dois valores que a gente chama de inclinação e interceptação, eles são obrigatórios, ou eles são necessários para que eu consiga calcular isso daqui. Esse processo aqui é feito, né, a partir de uma equação. A equação que a gente usa para isso é uma equação bem simples. Ela, de novo, a gente vai pensar sempre na resposta do y, que é, lembrando lá na minha variável explicativa, tem as variáveis explicativas que respondem, ou que ajudam a chegar na minha variável resposta. A variável resposta é a variável y, tá ok? Nesse cenário de uma regressão linear bivariada, o y é um cálculo que eu tenho o alfa mais o beta de x. Essa é a minha equação. É uma equação simples de ser resolvida, tá? O que é o problema dela? Eu calcular esses dois coeficientes, que é um pouco mais complexo, o alfa e o beta. Mas quando a gente para entender como que esse cara funciona por trás, ele não é tão complexo, ele é até relativamente simples. O beta, ele é calculado da seguinte forma: a gente tem uma somatória que dentro dos algoritmos de machine learning, isso aqui é uma somatória, na verdade não só de machine learning, mas qualquer outro algoritmo. Uma somatória, ela nada mais é do que um loop, tá? Então, eu tenho uma somatória que vai até n é a quantidade de amostras que nós temos, começando o i, né, valendo 1. Então, esse aqui é o nosso valor do início da minha equação. Então, eu vou fazer um loop em todos os meus elementos. Esse loop, ele vai fazer o seguinte: eu vou ter aqui o valor do x, né, o primeiro elemento do x, menos a média do x, esse x' aqui é a média do x, vezes o valor do primeiro elemento do y, menos a média do y, ok? Tudo isso daqui dividido pelo valor também da somatória de todos os elementos e do primeiro elemento até o n, né, até o último elemento da minha amostra, onde eu tenho o valor do xi, que seria qual é o primeiro elemento do x, menos a média do x ao quadrado, vezes o segundo, e por aí vai. E começa a fazer esse tipo de equação. Para calcular o beta. Para encaixar isso dentro do meu cenário, eu vou colocar o alfa sendo a média do y, que eu já tenho, menos o valor de beta vezes a média do x. Esse é o meu valor de alfa. E conhecendo esses dois coeficientes, eu peguei uma amarelinha porque ficou ruim de ver. Conhecendo esses dois coeficientes, eu consigo calcular, né, chegando a partir desses valores aqui, na minha equação. Então, olha só. Ao calcular esses caras aqui, eu consigo chegar na minha média. Então, como eu estou falando aqui de uma regressão linear bivariada, eu tenho duas variáveis apenas. Ok? E eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender esse cara, que é, eu tenho um dataset que tem algumas observações, e essas observações, ela tem o tempo de experiência em anos de um determinado conjunto de pessoas, e a segunda variável que eu tenho desse cara aqui é o salário que ele tem anual. Então, eu tenho experiência em anos e o salário anual. Qual que é a brincadeira aqui? Eu tentar predizer, baseado nas experiências em anos, qual seria o salário que essa pessoa poderia ter.
ao brincar, ao fazer esse tipo de coisa dentro de um cenário como esse, o que eu tenho noção aqui? Minha variável explicativa e minha variável resposta. Então, olha só, dentro desse meu cenário, essa variável aqui, ela vai ser o meu x, e essa variável vai ser o y. Então, se eu pegar ali na minha amostra desses dados aqui, então eu vou ter x e y para todos os meus valores. Então, se eu tiver aqui 10 linhas dessa minha amostra, ou 50 linhas dessa minha amostra, eu vou pegar o primeiro valor de x, vou substituir aqui. Vou pegar a média do x, que eu tenho aqui embaixo já, né, o x', vou substituir aqui. Vou pegar o primeiro valor do y, vou substituir aqui. Vou pegar a média do y, vou substituir aqui. Tudo isso aqui separando também o primeiro valor do y e do x, né, aqui, e a média do x. Vou fazer isso com o primeiro elemento. Vou fazer, como ele está em loop aqui, né, reparem que ele vai do 1 até o n. Então, o meu n aqui, nesse cenário, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amostras. N igual a 8. O que vai acontecer? Esse loop vai rodar, vai ter 8 iterações. Vai fazer isso para a primeira linha. Vai armazenar esse cara, e como isso é um somatório, então aqui no final vai ter mais, vai pegar os dados da segunda linha, vai colocar a mesma coisa, mais a terceira, até chegar no 8. Quando chegar no 8, eu falo, beleza, finalizei esse processo. Nesse caso, ele faz a equação toda e me entrega o valor aqui do beta. Eu consigo armazenar o beta já aqui na minha equação. O beta também vai ser usado aqui para calcular o alfa. Então, vou usar o beta para fazer a média do meu y, que eu já possuo, aqui, para fazer a mesma coisa. A média do y menos o beta que eu calculei vezes a média do x. Então, eu consigo ter essa equação. Nesse cenário, eu consigo o beta e consigo o alfa, trago eles aqui para a minha equação, tendo o beta, tendo o alfa e sabendo qual que é o x que eu quero buscar, eu consigo identificar e consigo responder o valor do y. Então, reparem só, vamos colocar isso numa aplicação, né, para trabalhar no R, e o R é uma linguagem, né, uma ferramenta de desenvolvimento de software estatístico que facilita bastante a nossa vida. Eu vou pegar aqui um script que eu montei de regressão linear para vocês verem esse cenário acontecendo na prática, tá? Deixa eu só ele carregar aqui para a gente. Ô, Ângelo. Ô, Nogari, opa, oi. Enquanto você está carregando, o Henrique Desani perguntou: podemos indicar que trend automático consiste em um sistema de recomendação ou regressão? Eu não sei o que é isso não, cara. Entende o que é esse trend automático, esse trend aí, para a gente poder responder? Ô, Henrique, se puder ajudar a gente, o que é o trend que você está falando, a gente tenta entender o cenário desse cara. O trade automático, será que ele está falando que é previsão de oscilações de bolsa, alguma coisa assim? Ou posso estar falando muita bobagem? Se for oscilação de bolsa, a gente pode chamar isso de regressão. Porque eu estou tentando responder uma pergunta... Isso mesmo. Ele falou questão de bolsa de valores. Então, se for isso, realmente é uma questão da gente responder e trazer um valor numérico para cá. Falar, olha, a ação XPTO vai ter uma flutuação de 8,5 amanhã. Tá? Não é tão simples. Fazer um processo de regressão para trabalhar com trade de bolsa é um negócio bem complexo e é um negócio total baseado em especulação. Então, é possível fazer, mas a chance de acertar isso daí é bem baixa, quase que randômico ao acertar ou errar esse tipo de coisa. Tá? Oi, valeu, Nogari, segue aí. Estão vendo a tela do R aqui já? Tô vendo aí sim, cara. Beleza, então vamos lá. Aqui tem um conjunto de dados que eu vou carregar aqui do meu cenário, né? Vou trazer esses dados para cá. E qual que é esse meu conjunto de dados? Reparem que eu tenho, deixa eu pegar aqui todos os dados que eu tenho aqui nessa base, que eu tenho aqui 10 observações. Carregado aqui, vamos lá. Então, aqui dentro desse meu cenário, eu tenho aqui experiência em anos, são esses caras aqui, e aqui eu tenho o salário que esse cara recebe anualmente. Então, uma pessoa com 3 anos de experiência recebe um salário de 30 mil, uma outra pessoa com 3 anos recebe um salário de 36 mil.
Isso aqui está proposital dessa forma aqui, para vocês verem que não é um número que fala, beleza, 3 anos recebe 30 mil, 4 anos recebe 40 mil, é para vocês verem que tem variação. Isso pode acontecer, isso faz parte do nosso cenário, tá? Então, como que eu posso responder? Falar assim, olha, uma pessoa que vai entrar para trabalhar comigo aqui, que tenha 10 anos de experiência, e eu não tenho ninguém com 10 anos aqui no meio, né? 10 anos de experiência aqui. Qual que é o salário que essa pessoa pode receber? Eu não sei nem como começar uma conversa com ela, eu não sei quanto que essa pessoa pode. Então, o que eu faço? Crio um processo desse aqui, usando um processo de regressão linear, para me dar esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Como que eu faço isso em cima desse cenário? Eu faço a plotagem desses dados, aquilo que eu havia mostrado agora há pouco para vocês, e eu tenho aqui esse meu cenário. Repare que aqui ele tem uma relação direta entre os anos trabalhados e os salários em reais ali no salário anual que esse cara pode receber, ok? Com base nisso daqui, eu preciso criar a minha regressão. Olha só, ao invés de usar aquela equação maluca que a gente estava plotando aqui, né? Deixa eu pegar. Ah, que legal, ele apaga o escrito que eu fiz. Mas não tem problema, vamos lá. Ao invés de fazer aquela equação do y é igual a alfa mais beta de x, depois calcular o valor do beta e o valor do alfa, eu posso simplesmente chamar uma função LM, que é uma função de linear model, e falar para ele, olha, eu quero responder os anos, responder o salário a partir dos anos. Então, a variável resposta é a variável salário e a variável explicativa é anos. Eu poderia ter várias outras configurações ou várias outras ferramentas aqui, características, para poder responder isso daqui, tá? Então, olha só, vou criar aqui a minha regressão, eu vou atribuir o resultado desse meu LM ali para o salário, né, para o salário baseado em anos, vou concluir aqui minha regressão. Se eu jogar nesse meu gráfico um AB-line, né, que é uma linha AB aqui, usando os dados da regressão, olha só, ele calculou, na verdade ele trouxe para mim, né, aqueles cálculos e ele encontrou para mim qual é a inclinação, né, qual é o grau de inclinação vou ter aqui dessa minha reta e também qual seria o ponto de interceptação dessa minha reta quando o meu... Deixa eu pôr aqui uma outra corzinha. Quando o meu eixo X for zero. E ele conseguiu encontrar esse cara para mim. Aí ele marcou para mim essa interceptação, né? Então, no caso aqui, ele tem a inclinação e qual é a posição do eixo aqui na posição zero. Aqui, no caso, a posição zero está aqui nesse lugar. Essa aqui é onde ele está encostando nesse eixo. Então, quais são esses dois valores? Como que ele calculou esses caras aqui? Esse meu objeto, esse meu elemento que recebeu a variação, ele tem esses coeficientes. O coeficiente de interceptação, que é justamente o valor onde ele toca o eixo zero, né? A interceptação é o eixo x0 está aqui, em qual momento que a minha reta começou a subir. Ou, na verdade, teve o toque aqui no eixo x, no eixo y, a partir do ponto zero do eixo x. Então, ele encontrou esse cara no 23 ponto alguma coisa. O que acontece? A cada um elemento, que aí vai ser o slope, né, que é a inclinação da reta. A cada um elemento que eu aumento em x, ele aumenta 3,53 em y. Então, eu aumentei um ponto aqui, ele subiu 3 pontos aqui. Aumentei um ponto aqui, subiu mais 3 pontos aqui. Aumentei um ponto aqui, subiu 3 pontos aqui. E assim segue. Para quê? Para que ele consiga criar essa inclinação da reta específico da forma como a gente está trabalhando, ok? Se eu quiser comprovar isso, né, ver esses coeficientes aqui trabalhando, eu posso fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, 10 anos de anos trabalhados, tá? E eu vou colocar aqui, vou criar na mão aquele valor do y sendo o alfa, que é o valor da interceptação, mais, lembra a equação? Alfa é igual a beta de x, alfa mais beta de x é igual a y. Então, eu tenho aqui o meu alfa, que é esse primeiro coeficiente, que é a interceptação,
mais o beta, que é a posição que ele vai crescendo, que seria o slope, né, da inclinação, que ele vai crescendo do tempo a tempo, vezes o x, que é 10. Então, se eu calcular isso daqui e armazenar isso no meu valor do y, reparem que o valor do y aqui embaixo é 58,583. Esse aqui seria numa sugestão para eu começar a conversar com o meu usuário, qual seria o valor de salário para ele, caso ele tenha 10 anos de experiência naquela profissão, tá ok? Isso aqui eu estou fazendo na mão. Estou chamando aqui o cálculo na mão para provar como que ele funciona. Se eu usar a função predict do R, que também faz a mesma coisa, ela vai pegar um determinado conjunto de dados novos, aplicar isso em cima de um modelo que eu criei, ele vai me dar também o resultado disso aqui. Então, olha só, eu vou criar aqui um cara chamado novos dados. Esses novos dados têm aqui apenas experiência em anos, e falando para ele, são 10 anos de experiência. Eu vou atribuir o resultado da minha função de predição usando o modelo que a gente criou lá atrás, que é um modelo de regressão linear, que está armazenado nesse variável, nesse objeto de regressão, falando que os novos dados que eu vou utilizar é esse que eu acabei de criar, né, chamado novos dados aqui, e o tipo de resposta. Se eu armazenar isso aqui numa variável que eu estou criando nova aqui, chamada salário, né, ele vai atribuir como se fosse uma coluna nova dentro desse meu objeto novos dados aqui. Essa coluna salário, ele não existe, ele vai atribuir agora com esse resultado. Ao voltar e olhar aqui, né, os meus novos dados, eu tenho exatamente aquele mesmo cenário. 10 anos de experiência, eu posso começar uma conversa aqui a partir de R$ 58.583 para fazer esse cara trabalhar, para fazer esse cara conversar com a gente, ok? Para eu provar isso, ou para olhar isso dentro aqui do meu gráfico, reparem só, eu mandei imprimir um ponto, e se eu olhar esse meu gráfico aqui, o ponto foi plotado nesse lugar, que é exatamente a posição onde eu consigo subir aqui do meu eixo X com 10 anos, ele vai tocar esse cara aqui na reta. Essa reta é justamente o ponto da minha regressão. E se eu puxar isso aqui até o meu eixo Y, ele vai trazer para mim o valor próximo daqueles 58.583 que ele tem de resultado, que é justamente o valor onde, com 10 anos de experiência, ele consegue projetar e fazer isso na nossa regressão. Se eu criar, né, se eu mandar imprimir também as linhas aqui, ele vai imprimir justamente isso aqui para minha amostra, eu vou ter exatamente esse tipo de divisão, tá? Onde eu consigo chegar aqui até aquele valor de 58.583, beleza? Isso aqui é um processo que a gente tem para trabalhar com uma regressão linear bivariada. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que é para a gente trabalhar com regressão logística, e a regressão logística, por mais que o nome seja regressão, o objetivo dela não é trabalhar com valores para regressão. É interessante, o nome é esse, mas a informação que a gente tem para ela é para trabalhar com classificação binária, ok? Nesse cenário que eu estou olhando aqui, eu tenho um conjunto de dados que tem aqui 300 linhas, né? Reparem que esse cara aqui, ele tem 300 linhas, que a gente chama, dentro de um software estatístico, cada linha é uma observação e cada coluna é uma variável. Então, são 300 linhas por 2 variáveis. Essas 300 linhas que nós temos aqui, se a gente olhar os valores que nós temos aqui dela, eu tenho qual a temperatura que eu fiz a coleta daquele ambiente e se a máquina quebrou ou não quebrou, dada aquela temperatura. E olha só que interessante, né? Eu quero plotar, eu quero criar um cenário aqui onde eu consiga observar esse tipo de comportamento. A temperatura tal quebra a máquina, a temperatura tal não quebra. Se eu plotar isso daqui num gráfico, olha como fica esse gráfico. Aqui no meu eixo X, eu tenho as temperaturas, né? Então, os valores que foram coletados dentro da minha máquina, isso aqui são dados que eu coletei utilizando um Arduino numa máquina de uma linha de produção de um cliente nosso, obviamente com a autorização deles, né? Então, isso aqui eu tenho ambientes onde a máquina não quebrou, e aqui eu tenho as temperaturas inferidas aqui onde a máquina quebrou. Só que olha que interessante, eu tenho um limbo aqui no meio, né? Que ele vai mais ou menos
daqui deste ponto até aqui embaixo, e daqui desse ponto até aqui em cima, onde estes dados aqui de temperatura, eles tiveram ocorrências que a máquina não quebrou e que a máquina quebrou. E agora, como que eu faço para falar para ele, olha, se a temperatura for 28 graus, a máquina quebra ou a máquina não quebra? E aí? Eu tenho dados, tanto que a máquina quebrou, quanto que a máquina não quebrou. E aí, como que eu resolvo esse problema? Né? Para isso, a gente tem uma outra forma de trabalhar com esse tipo de análise. É o que a gente chama de análise usando a regressão logística. Eu vou pegar esses mesmos dados, só que eu vou adicionar um pouquinho de ruído para ele, para ficar mais bonitinho na hora da gente ver. Esse ruído, ele não está sendo utilizado na hora da criação do modelo, ele está sendo usado só aqui na representação visual, para a gente ver isso aqui um pouco mais espalhado nessas duas regiões, tá? É só para ter essa facilidade da gente entender. Então, vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu trouxe uma plotagem aqui para vocês verem os dois momentos onde eu consigo observar e ver esses caras, né, que aqui eu estou separando com 30 graus de temperatura. Com temperatura baixa aqui, que né, a maioria dos meus dados estão aqui embaixo, temperatura baixa e a máquina não quebrou. Quais são os dados que estão com menos de 30 graus que quebraram? E aqui eu tenho o gráfico que mostra os que estão a mais de 30 graus, onde eu também tenho caras que não quebraram e que tem um certo limbo de informação. Então vamos lá, como que eu posso pegar e calcular esses caras? Eu vou criar aqui uma plotagem, tá? Essa plotagem, reparem só o que a gente precisa fazer. Dentro desse cara, eu tenho aqui um conjunto de possíveis valores, onde ele está nesse intervalo, onde quebra e não quebra com essa mesma temperatura. Para esse tipo de valor, olha só que interessante. Eu posso manter aqui, até este momento, falando que a máquina não vai quebrar, dando quase 100% de certeza disso, e daqui para frente, linkando aqui no 1, né, falando que a máquina pode quebrar. E como que eu faço a ligação desse intervalo, ou desse conjunto de temperaturas possíveis, para que a gente possa entregar isso daqui? Eu não posso chegar aqui e criar uma linha reta assim. Uma linha reta dessa forma ficaria muito agressivo o meu cenário. Como que eu trabalho nesse caso? Eu crio uma curva que atenda praticamente esse tipo de cenário. E essa curva, reparem que ele faz isso aqui na curva, onde aqui eu tenha essas separações para poder encaixar de alguma forma esse meu cenário, tá? Essa curva, a gente chama ela de sigmoide. Essa curva sigmoide, ela faz parte de um processo da nossa regressão logística para aplicar, para criar esse intervalo. Da mesma forma que nós fizemos ali com a regressão linear, uma equação por trás para ele calcular essa reta, na função sigmoide, né, nessa função da regressão logística, é a mesma coisa. Eu tenho uma outra equação por trás, é um pouco mais complexa, mas que a gente consegue ter esse mesmo resultado, ok? Então, dentro disso, eu vou criar agora a minha função usando o cálculo aqui do R chamado GLM, para responder se a máquina quebra ou não quebra a partir da temperatura. Então, para fazer isso daqui, eu vou usar o GLM, que é o General Linear Model, que ele vai gerar para mim essa função logística, né, o JIT. Eu vou imprimir isso aqui no meu gráfico. Repara só o que ele fez. Ele pegou naqueles pontos que nós tínhamos desenhado ali, né, a separação, então, daqui para baixo, ele começou a criar a subida até chegar nesse momento aqui. Então, repare que ele teve praticamente a linha reta do 1, a linha reta do 0, e aqui ele criou a função sigmoide, tendo aquele curvamento, aquela curvatura, para poder encaixar essa função. E da mesma forma que a gente fez antes, né, para usar o predict, eu vou criar novas temperaturas aqui, eu vou usar, né, a função de predict, usando aquele regressão, usando o modelo que nós criamos, falando quais são as novas temperaturas. Então, essas novas temperaturas aqui que eu tenho, 31, 22, 35 e 28 graus, eu quero armazenar aqui dentro o resultado para ele dizer para falar, olha, dada esta temperatura aqui, qual é a chance de quebra? E aí, sim, nesse caso aqui,
como a gente está falando de regressão logística, eu tenho a curva funcionando, né, mais ou menos nesse sentido. Se eu tiver valores aqui acima do 0,5, eu entendo, eu classifico como 1. Então, qualquer valor aqui para cima como 1 e valor aqui para baixo como 0. Então, esses caras aqui vai ser classificado como 1, então quebra a máquina. Esse cara é como 0, não quebra a máquina. Esse cara é como 1, quebra a máquina. Esse cara é como 0, não quebra a máquina. Ele faz parte, é uma forma que a gente tem de poder entender esses cenários, ok? Isso que funciona para a gente trabalhar com R, né, por uma dessas aplicações. E como que eu consigo usar isso dentro de um Azure Machine Learning, para encaixar isso dentro de um cenário específico, para poder colocar no meu cotidiano? O Azure Machine Learning faz parte de uma frente da Microsoft, usando o Cloud Computing, para que a gente possa integrar isso aqui dentro de soluções. Então, eu consigo pegar, baseado em alguns storages, baseado em algumas formas de armazenamento, jogar esses dados para dentro do Azure Machine Learning, processar esses dados e consumi-lo em cima de algumas frentes, como Reporting Services, Power BI, que é fantástico para a gente fazer esse tipo de coisa, eu consigo consumir esses caras aqui, tá ok? Deixa eu só descartar aqui. O processo dele, ele é bastante simples de ser utilizado dentro do Azure Machine Learning. Então, basicamente, o que a gente tem? Temos uma entrada, temos os algoritmos que a gente vai trabalhar, que a gente pode escolher diversos deles, tem uma lista gigantesca de algoritmos lá dentro, e temos a saída, se vai ser uma saída via REST API, que você pode, inclusive, integrar a sua aplicação mobile. Então, você tem lá o seu celularzinho, uma aplicação mobile que está capturando algumas informações, joga isso para a entrada, processa com o que você precisa, a saída desse cara devolve aqui para o seu celular. E você fala assim, olha, nesse celular, dadas essas características de entrada, a minha saída representa isso daqui, tá ok? Então, tudo utilizando aqui o REST API para poder consumir. Então, aqui tem alguns pontos que depois vocês vão conseguir ler, a gente vai mandar para todo mundo essa apresentação para vocês poderem consumir mais tarde, ou no vídeo vocês dão pause aí quando estiver assistindo e conseguem ler isso aqui, mas os pontos importantes aqui, alguns pontos importantes do Azure Machine Learning, caso vocês queiram. Tem dois posters que o link está aqui embaixo, então vocês conseguem pegar esse link depois aqui embaixo nesse caminho, que eles trazem uma forma da gente começar, uma forma da gente interagir mais rápido com o Azure Machine Learning. Esses dois posters, tanto esse aqui quanto o poster da frente que vocês podem utilizar, eles ajudam a gente a definir algumas coisas. Aqui tem uma lista com todos os algoritmos possíveis para você trabalhar com o Azure Machine Learning hoje. Isso sem contar que o Azure Machine Learning também tem integração e você pode trabalhar tanto com R quanto com Python para você desenvolver seu próprio algoritmo aqui dentro. Então, essas integrações com modelos novos que você, caso não tenha dentro aqui desse cenário conhecido já, você pode fazer tanto com R quanto com Python. E aqui tem um modelinho que seria como se fosse uma receitinha de bolo para você seguir como você trabalha. Então, você importa os dados, faz um pré-processamento que precisa, separa os dados para poder criar o seu modelo e poder fazer a validação dele, treina o modelo, tira o score para ver se ele está bom ou não, tá? Aqui um segundo slide que a gente tem de Starter Kit também, aqui embaixo tem o link para você baixar, saindo aqui do meio. O que você quer responder? Quero descobrir estrutura. Lembra do aprendizado de máquina não supervisionado? A gente tem os algoritmos de caminhos, a gente vem para cá. Quero predizer valores. Lembra da predição de valores, que é a predição numérica? Vem para cá. Reparem que eu estou trabalhando aqui com regressão. Quero predizer categorias. Lembra de ambientes categóricos, lá, classificar texto? Então, categoria. 2 categorias, eu venho para cá. Alguns desses classificadores. 3 ou mais categorias, venho para cá. Tem esses outros classificadores que eu posso utilizar. Repara aqui, ó, two class, né, 2 classes, e aqui multiclass. Várias classes podendo ser suportadas, ok? Então, isso aqui tem algumas frentes para o nosso cenário. Eu vou fugir um pouco do protocolo, quero só explicar um negocinho rápido aqui. Nesse cenário, quando a gente está falando aqui, porque isso é importante do split data, Ângelo, me perdoa aí por causa desses 2 minutinhos, cara, a mais. Manda lá, tá legal, cara. Tá. Dentro aqui desse split data, o que a gente tem?
nós temos os nossos dados originais aqui em cima, ok? Esses dados aqui, nesse momento, eles fazem 100% do ambiente, ou 100% dos dados que nós temos para trabalhar. Só que esses 100% dos dados, eles não são necessariamente 100% da nossa base. Aqui eu tenho a minha base de produção, ok? Essa base de produção, para a gente trabalhar com ela, normalmente, a gente tira uma amostra disso. Então, a gente pega determinados valores aqui na minha base e montamos uma amostra. Aí tem algumas técnicas para a gente fazer isso aqui, tá? Montamos essa amostra, que é o que a gente vai utilizar para trabalhar. Essa amostra aqui, ela vem para cá, para ser esses 100% dos dados que nós temos, ok? Esses 100% dos dados que a gente está falando aqui, quando a gente fala de trabalhar com split, eu estou falando de segmentar esse cara. E um padrão de mercado é 80, 20, né? Então, eu separo 80% dos dados para um lado e 20% para outro, ou 70, 30. Reparem que eu estou sempre garantindo os 100% dos dados existentes aqui na minha base. Esses valores a gente usa, né, esses dois limiares aqui, um deles para fazer o treino do meu modelo e outro para fazer o teste. Tá? Quando eu estou falando isso daqui, eu estou falando de trabalhar principalmente com classificação. Tá? E lembra que quando eu falo de classificação, eu estou falando de aprendizado de máquina supervisionado. Classificação. Estou falando de aprendizado de máquina supervisionado. Eu sei o que eu estou buscando. Eu quero pegar lá aqueles carros que são a partir da carroceria do carro e definir se ele é um hatch, se ele é um sedã, se ele é uma picape, se é um SUV e por aí vai. Então, dentro desses valores aqui, né, nessa base que nós temos aqui, eu tenho todas as características do carro aqui, inclusive a minha variável resposta. Se ele é um sedã, se ele é um hatch, se ele é uma picape ou se ele é um SUV, tá ok? Então, dentro dessa amostra que eu peguei aqui da minha base de produção, eu sei a minha variável resposta. Pensando nisso, deixa eu começar a apagar esses caras. Eita, eu ferramenta errada. Pensando nisso daqui, como que esse cara funciona? Como que ele vai trabalhar aqui nessa minha classificação? Eu tenho a minha variável, né? Eu tenho aqui a minha variável resposta. Esse cenário que nós estamos olhando aqui, ele vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho aqui meu modelo, com um monte de característica dele, inclusive minha variável resposta aqui. Quando eu vou criar meu treino, eu aplico a este treino o algoritmo. E ele vai criar para mim, a partir deste algoritmo, entendendo essas características aqui, ele vai poder responder para mim, ele vai entender como responder essa minha variável resposta. E ele vai criar para mim aqui embaixo o modelo preditivo. Essa caixinha que vocês estão vendo aqui, ela não conhece, nesse momento ainda, esses dados são novos, que são aqueles 20% que a gente separou para fazer o nosso teste. Nesse cenário, o que a gente faz? Aplica o teste para este modelo preditivo. O que vai acontecer? O modelo vai pegar essa informação, então ele vai pegar aqui o algoritmo, o modelo preditivo que foi desenvolvido, e rodar em cima dos 20% de valores de teste. E o meu algoritmo vai responder para mim qual é, dadas as características que eu tenho nesses 20% aqui, que é esse conjunto de valores aqui em cima, qual é a resposta que ele acredita que seja a resposta certa. Como que a gente valida esse cara? Eu pego essa resposta certa e comparo com a resposta que eu já tenho. Lembra que eu tenho aqui 100% dos dados que eu coletei? Esse 100% dos dados, ele possui essa variável resposta. Esses 20% que eu tirei desse split, né, que eu segmentei aqui, ele também tem essa resposta. Então, eu tenho ele aqui em cima. Eu comparo esse cara para ver o quanto eu tenho de acerto e o quanto eu tenho de erro nessa minha análise. Que aí a gente começa a gerar um negócio que a gente chama de matriz de confusão. Essa matriz de confusão, ela representa para mim um dado que me mostra o que ele acertou. Então, eu tenho aqui o true positivo, o falso positivo, o falso negativo e o true negativo. Como é a classificação binária, ele
pega uma daquelas duas classes possíveis, ou aí nesse caso, né, como aqui eu estava falando de 4 classes, ele não vai funcionar exatamente dessa forma, vai criar uma matriz de confusão um pouco mais complexa, tendo 4 variáveis. Mas se eu tivesse apenas 2, né, ele ia pegar aqui, por exemplo, se o carro é hatch ou se o carro é sedã. Ele ia poder calcular esse cara, um sendo o positivo e outro sendo o negativo. E aí ele conseguiria acertar ou calcular o true positivo e o true negativo, o falso positivo e o falso negativo, para poder tentar entender o quanto eu tinha da variável real e o quanto que o meu algoritmo prediz sobre essa variável, sobre esses dados. Então ele consegue separar e entender, dentro de um cenário como esse, a representação aqui da nossa análise. Tá? Então, só vou finalizar aqui, vou deixar aqui o slide para a gente finalizar isso aqui. Ô, Ângelo, tem alguma pergunta aí que a gente precisa responder? Não, Nogário, por enquanto não tem, não. Até agora não tem nenhuma pergunta, não. Beleza. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tem meu e-mail aqui na apresentação. Também fique à vontade para mandar uma pergunta aí no chat. E também, caso vocês queiram, podem mandar as perguntas nas respostas aí do cenário aí do YouTube. Tá, o pessoal que precisar de tiver alguma dúvida, procura a gente no Cognitive Computing do Facebook, aí para a gente o link, né? Deveria ter feito isso, mas eu estava entretido com a palestra do Nogari, então aí eu fui, quando se chamou, aí eu apertei os botões tudo errado. Tecnologia é difícil, cara. É um negócio que é trampo. Então, pessoal, o link para vocês aí do grupo, né? Entra lá, se inscreva lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse evento, a gente vai conseguir responder para vocês. Falaram que o meu áudio está cortando. Bom, eu não sei muito bem o que fazer nesse momento. Juscelei, tá por aí? Galera, depois a gente vai colocar na descrição o link dos slides. Diego, tem como você voltar novamente os slides? Tem alguém pedindo aqui seu e-mail. Claro. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o e-mail ali no chat, fica mais fácil, né? Beleza. Show de bola, que eu preciso passar. Tô passando no Facebook aqui perguntando seu e-mail. Tá. Tem 2 perguntas aqui agora. Alberto Carlos Chong. Fala, Alberto, tranquilo? Olá, mandem um abração ao Nogari. Tenho 2 perguntas. Qual das formas é mais precisa? Fazer predição OCMR ou Python ou arrastando o algoritmo no Azure? Deve ser, a predição não deve ser OCM, deve ser com R ou Python, né? Ou arrastando o algoritmo lá do Azure Machine Learning. Cara, primeiro, Alberto, um abração para você, cara. O Alberto tá acompanhando a gente lá de Angola para ver isso aí. Bacana, legal. Vamos lá. Das 2 formas, a gente consegue colocar isso tanto do R Python ou arrastando ali as caixinhas e colocando esse cara para funcionar. Independente de como você quiser fazer, você precisa validar a performance disso. E performance eu não estou dizendo só do tempo de resposta, estou dizendo de o quanto que a gente está acertando ou errando o algoritmo. Se você tiver familiaridade e quiser utilizar o R ou Python para você fazer a sua validação, fica à vontade. Você precisa desenvolver, escrever seu código, colocar ele lá no Azure Machine Learning, arrastar o cara e soltar e validar o seu resultado. Se você quiser acelerar isso e não precisar desenvolver a plataforma, né, o Azure Machine Learning é como se fosse um Machine Learning as a Service. Então, você arrasta, de fato, as caixinhas lá para dentro e consegue consumir isso já tendo as configurações pré-estabelecidas. As configurações iniciais que a gente tem dentro das tasks, né, dos módulos lá do Azure Machine Learning, eles foram escritos pelo time de cientistas da Microsoft. Então, a chance disso ter uma numérica, né, é muito grande porque o resultado disso foi escrito por cientistas que estudam esse assunto, que desenvolveram a ferramenta já e que estão com conhecimento em cima disso já há bastante tempo. Então, eu sugiro que, se tiver o que você estiver fazendo pronto, usa o que está no Azure Machine Learning. Não tem,
eu quero fazer um negócio que não existe lá ainda. Você desenvolve o seu em R ou Python e consegue colocar para funcionar a ferramenta ali dentro. Beleza? Bacana. Acho que foi claro para o Marcos. Não, Marcos, é o Alberto. Alberto. Aqui é o Marcos Souza aqui. Beleza. Foi só essa pergunta mesmo. Nogara, muitíssimo obrigado por tudo aí. Muito obrigado mesmo aí. A galera gostou pra caramba aqui. Já pediram seu e-mail aqui no Facebook. Obrigado Legal. mesmo. Eu mandei aqui no Hangout, né, na trilha ali, eu coloquei já o e-mail para quem precisa acompanhar, tá ali no Isso, no live chat aqui. Beleza. Beleza? Beleza. Muito obrigado aí, viu? Boa noite. Beleza, valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Pessoal,